Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. Agora sim, eu já estou com a Letícia, aproveitando a vinda dela direto de Salvador, na Bahia, para o nosso festival de cursos de Águas de Lindóia. E eu falei, a gente tem que aproveitar a Letícia para trazer para vocês um passo a passo maravilhoso de como recuperar, de repente, um sapato que você tem em casa, dar uma nova cara para uma bolsa, entre outras ideias que a Letícia trouxe com o lançamento da Acrylex. Letícia, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Gustavo. Então, eu vim com esse lançamento da Acrylex, da Shake Paint, com 30 cores diferentes, 2 metálicas, 5 fluorescentes e 23 foscas. Ou seja, para todos os gostos, né? Exatamente. E 3 tipos de neon, de vernizes. Olha, também, verniz bacana. Fosco, semibrilho e brilhante, para dar aquele acabamento nas peças, proteger e também restaurar, né? Sim. O que eu estava percebendo aqui é que as meninas se encantaram muito pela Shake Paint couro da Acrylex, é que vai direto na peça, né? Exatamente. No sapato. Então não precisa nem de primer nem nada. Conta não um pouquinho pra gente primer. Como é que é. Qualquer peça de couro ou até mesmo sintético, eu posso trabalhar, pintar direto nela? Exatamente, são tintas super fáceis de aplicar. Pode ser couro sintético ou natural. E pode ir direto na peça. Ótimo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro só limpar a peça antes de aplicar a tinta. Higieniza bem com álcool, exatamente, com ali tudo, para poder receber a tinta. Exatamente. Ótimo. Legal. Então, vamos lá? Bora lá. Primeiro, eu vou restaurar esse sapato, né? Com as tintas metálicas. Agora, para fim de ano, uma ideia bem legal. Essa daqui já está toda pronta, preparada. E todas as mulheres têm um sapato que está um pouco desgastado, que precisa dar um retoque. Isso é verdade. Então, qual é o primeiro passo? Álcool. Então, nós vamos higienizar direitinho, porque sempre fica aquele resquício, verdade. Né? Uma sujeira gordurinha, mesmo, né? Uma sujeira. Pode ser com algodão ou com papel. Então, eu vou tirar toda a gordura. E como o próprio nome da tinta diz, Shake Paint, nós vamos precisar agitar a tinta. Tá? Para poder utilizar, porque o pigmento ele decanta e fica no fundo da peça. Precisa misturar bem ela. Então, além de agitar, é legal a gente utilizar um palitinho. Para misturar bem. Exatamente. E elas são miscíveis entre si também? Sim, para criar são uma nova miscíveis cor? entre si. Que interessante. É o que nós vamos fazer até com as metálicas hoje, para criar um tomzinho diferente, né? Um dourado mais claro, que seria o prata e o dourado. Agora utilizando para Ano Novo, Réveillon. Aqui eu já mexi. Também aqui no lançamento da Acrylex, né, com esse godê, que facilita. Como ela é uma tinta que seca rápido, é legal. Ah, que interessante. Vai atender um telefone, vai e já tampa. Verdade. Para não perder a tinta. Mexi. Nós vamos aplicar direto na peça. Pode ser aplicado também com esponjinha, tá? Olha só, como cobre rápido. Esse couro aqui é sintético. Você costuma trabalhar mais com rolinho, com pincel? Tanto faz. Como aqui é a cobertura, aqui eu posso utilizar essa esponjinha para maquiagem, que ela é menos porosa, né? Então aqui, ela já vai até facilitar. Porque não fica a marquinha do pincel nem exatamente. Nada, e cobre bem rápido, olha só. Entendeu? Olha! Aqui eu poderia utilizar stencil também, que eu vou mostrar agora para vocês. Com uma outra opção, né? Exatamente. Terminou aqui toda a pintura, aguarda a secagem para a segunda demão. Só aguardar a secagem natural. Meia horinha, uma hora? Exatamente. Rapidinho. Depende muito da temperatura ambiente. E da peça, né, também. Exatamente. Então, aguarda a secagem e depois a segunda demão. Quantas demãos geralmente se dá? No máximo 3, porque a gente também não pode colocar uma camada muito grossa, tá? Depende muito da cor, né, que vai trabalhar, né? Mas observe que na primeira ela já dá uma boa aderência. Boa cobertura, sim. Tá bom? Essa peça aqui é legal também. Sapatos você pode customizar colocando as iniciais dos noivos, por exemplo, fazendo uma frase de casamento que
Noivas gostam de produtos personalizados, é né? verdade. Tem Então, muito aquela sucesso. frase do Sim. casal, ou então o nome das amigas, que muitas noivas escrevem no fundo do sapato, né? Pode turma, escrever no né? sapato Verdade. também já personalizado, tá bom? Ótimo. Agora nós vamos fazer esse segundo aqui, que é um marca-página de couro também. Ah, eu Tá? achei que era sintético olhando daqui. Não, é Interessante, couro mesmo. Couro, tá. Uhum. Vamos utilizar uma outra tinta. E agora utilizando o stencil, para mostrar que é legal utilizar com Ótimo, o porque stencil quem não também. tem habilidade, né, Letícia? O stencil acaba sendo uma mão na roda. Ajuda Muito. bastante, né? E degradê também que pode fazer, né? Então eu vou prender aqui com fita crepe. Para quem está chegando agora, a gente aproveitou que a Letícia foi uma das nossas alunas aqui no nosso Festival de Cursos de Água de Lindóia, a convite da nossa grande parceira Acrylex. E aí falamos, a gente tem que aproveitar, porque ela trouxe tantas peças lindas desse lançamento, né? Que é o Chalk Paint Couro da Acrylex, tá? Vou até deixar o site da Acrylex, vou deixar também o Instagram da Acrylex, para vocês que ainda não conhecem esse produto, à venda já nas lojas de todo o Brasil, E tem algumas alguns peças prontas, né? Tem vídeos que vocês já vídeos gravaram, né? explicativos, Explicativos. com várias ideias diferentes para muito aplicar legal. também. No tênis, a criançada, a galera teen vai amar. De repente você junta as crianças, né? Agora já é mês de férias, tem janeiro todo aí de repente para vir. E por que não customizar o tênis da molecada junto com eles? Vai ser um momento lindo de você poder unir os seus filhos ou netos, né? Para poder aí criar peças únicas. Muito bacana. Exatamente. Então vamos aqui, ó, customizar com o stencil. E o legal dessa esponjinha de maquiagem é que ela vai poder preencher, por ser uma tinta mais fluida, ela vai preencher sem que vaze a Sim. tinta. Então, se eu utilizasse um pincel pituá, por exemplo, ficaria com a textura e ficaria muito marcado. Então, a dica muito legal é utilizar essa esponjinha, tá? Carrega, tira o excesso do lado e vai batendo. Olha, na primeira cobertura ela já faz, tá vendo? Já coloca as iniciais ali, verdade. ó. Olha só. Olha como é que é. Oh, é rápido assim, né? Muito rápido. Se você quiser também, tem um desenho e quer transferir, pode transferir também com papel carbono. O ideal é carbono, então posso trabalhar com carbono também no couro do Pode sintético. trabalhar com carbono ou falso carbono, que é Pego o aquele... risco e transfiro. Tá. Exatamente. Qual é a diferença dessa para tecido ou outra superfície? Então, dependendo da textura do couro, você vai ter que forçar um pouquinho mais Para para poder... marcar mesmo o próprio couro Exatamente. sintético para a gente poder pintar por cima dele. Exatamente. Ou então, pintar o couro de um andemão de branco. E aí você pode fazer um degradê de neons, você pode criar em cima também. Cores mais escuras é um pouco mais difícil dependendo do tom da Exatamente. shake. Pode paint usar que você vai também o lápis de cor aquarela branco, né? Para poder Legal. fazer essa transferência, tá bom? Mas é bem fácil também. Então vamos fazer essa daqui com a outra forma de aplicar, além de pincel e esponjinha. Nós vamos utilizar o batedor, com a estampa bem fácil e que tá bem na moda, que seria a cerejinha, tá? Sempre lembrar de agitar a tinta. Um palitinho. Mistura bem. Colocar aqui o vermelho e o vermelho fluorescente. Você quer ele um pouquinho mais claro, um pouquinho mais com esse brilho. Para dar uma luz, né? Uma luz luz. diferente. Então, vamos pegar um pouquinho do verde bandeira e um pouquinho do preto também, tá? Sempre mexer. Que você coloca bem pouquinho, ela rende bem, né, Letícia? Rende bastante, bastante. E ela é bem fluida, ó. Olha só. Líquida, né? Bem Ótimo. líquida. E é atóxica também. Então, sempre que legal. nós utilizarmos o pincel, ele será limpo com água. Ela é a base de água. A base de água, Legal. exatamente, tá? Então, vamos aqui com o pincel Liner 00. Vamos fazer o cabinho aqui da cerejinha. Olha só. Gasta bem Que pouquinho. graça, agora pro final do ano, né? Exatamente. Essa é uma pintura bem fácil de fazer também. Alô, Com costureiras de batedor. plantão. Imagina vocês, costureiras de plantão, poder costurar a peça, né? E, de repente, pintar ela e já customizar e oferecer isso pro seu cliente. E tem muitas bolsas de crochê Sim. também, com a base de couro, com, né?
Então pode Hoje também estar personalizando com o nome da verdade. artesã, com aquelas Tem duas iniciais. muitas opções hoje para poder trabalhar. Exatamente. Aqui eu vou colocar um pouquinho do verde, fazer 2 folhinhas. Essa é meio opcional, né? Pode deixar somente com cabinho também. Um de um lado, com 2 vírgulas. Não pode deixar muito carregado, tá? Olha só, com uma demão já preencheu. Uma de um lado, outra de outro, fazendo... A ideia é sempre voltar e retocar para ter uma melhor aderência no couro ou varia muito das cores? Você vê, aqui já preencheu totalmente, Preencheu não precisa mesmo, colocar Porque o uma verde é uma segunda cor demão. forte, no caso. Exatamente. Mas até mesmo o branco. O branco daria, tá? também ele vai Interessante. preencher bem, tá? Aqui eu vou colocar uma sombra com um pouquinho do preto. Vou fazer esse contorninho e no cabinho também. Só para dar uma profundidade. Que lindo, hein? É lançamento, é da Acrylex Chalk Paint Couro. Tá aí o site da Acrylex. Quero repetir, já nas lojas de todo o nosso Brasil. 30 cores, né? E além das 30 cores, agora eu vou aproveitar e perguntar para Letícia quais os vernizes que nós temos disponíveis para trabalhar no couro e qual é o verniz que ela indicaria pra gente aqui, tanto para o sapato que ela trouxe, como também para essa bolsa que ela está customizando. Então, para tintas metálicas seriam vernizes brilhantes, né? Ou semibrilho. E para peças que já têm um acabamento mais fosco, o semibrilho ou fosco, tá? Então tem 3 opções. E aplicado também com pincel ou esponja mesmo. Geralmente uma demão já dá, 2, o que você indica? Uma demão já é o suficiente. Já é suficiente, né? Pode ser também aplicado somente na pintura, dependendo, né? Não precisa aplicar no problema. couro todo, na bolsa toda. Mas é legal aplicar na bolsa porque já protege a bolsa verdade, como um todo. Verdade, o verniz acaba sendo um protetor da sua peça de couro. Exatamente. Então, para finalizar aqui, já aplicamos a sombra, né? Agora eu vou pegar a tinta branca para fazer o ponto de luz. Aqui do mesmo ladinho. Sempre do mesmo lado. Olha que chique, né? Como valoriza, hein? Uma vírgula e um ponto. Uma vírgula e um ponto. Olha o branco como cobre. Mesmo um pouquinho. Deu um realce, né? Exatamente. Então aqui nós aguardamos a secagem de 24 horas e já podemos aplicar o verniz. Ótimo. Da preferência, Que né? espetáculo, a Letícia deu um show. Agradecer demais aqui a Letícia. Vamos colocar o Instagram da Letícia, que é Letícia Moraes Estúdio. Letícia Moraes Estúdio é o Instagram da Letícia, que trouxe muitas ideias e que esteve aqui conosco em Águas de Lindóia. Quem puder vai lá seguir e acompanhar um pouquinho do trabalho dela. Só mais uma dica, Botão. Então, se caso você borre alguma coisa sujou, aí você vem com a acetona, né? Algodão. Acetona. Exatamente. Aí você vai retirar, ó. Ela retira. Mesmo depois de seco, tá? Por isso que você pode personalizar para um casamento, né? Uma brincadeira, e depois você vai lá e tira, né? Se não passar o verniz, né? Sim, antes do verniz. Mas aqui é caso borre a pintura, então você vai e retira. Então com algodão também, né? Faz aquele acabamento, se borrou direitinho. Tá? Olha aí a Letícia Moraes importante. Estúdio. Agradecer demais aqui a Letícia. Deu um show aqui diretamente do Hotel Majestic em Águas de Lindóia. Esteve conosco no festival. Quem puder vai lá conhecer um pouquinho mais do trabalho da Letícia. Shake Paint Couro. Anota aí, esse sucesso da Acrylex veio para ficar, para você reaproveitar peças que você tem em casa, customizar e criar peças para lá de especiais. Agradecer a todos vocês pelo carinho e pela enorme audiência. Você já sabe, né? O dia só começa depois do ateliê. Beijo para vocês, ó. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Obrigado. Ateliê na TV.